Clara Mendes estava parada em frente ao armário do seu quarto modesto no apartamento que dividia com Rafael em um prédio antigo no centro de São Paulo. A cidade lá fora pulsava com o caos habitual, buzinas de carros vendedores ambulantes gritando ofertas e o cheiro de chuva recente misturado ao asfalto quente. Ela escolheu um vestido simples, de cor azul escuro, comprimento, até os joelhos, sem enfeites ou brilhos desnecessários. Suas mãos alisaram o tecido hesitando por um segundo antes de vesti-lo. Sem maquiagem exagerada, apenas um toque de batom neutro e o cabelo preso em um coque baixo. Olhou-se no espelho, o rosto suave, mas sério, como alguém que aprendera a carregar pesos em silêncio. Não estava tentando impressionar ninguém. Nunca tentava. Mas naquela noite, ao entrar na mansão Almeida, no bairro nobre de Jardins, o ar parecia mais pesado do que o normal. Os lustres de cristal reluziam, os pisos de mármore importado brilhavam, e os convidados todos vestidos com marcas de luxo, Chanel, Gucci e Rolex piscando nos pulsos, viraram as cabeças. Não para admirá-la, mas para avaliá-la. Seus olhos demoraram no vestido dela, nos sapatos simples, na forma como segurava uma bolsa pequena sem logotipo algum. Ela sentiu aquela pontada familiar de julgamento, mas manteve o queixo erguido, os passos firmes. Ao cruzar o saguão, uma mulher jovem, em um vestido verde esmeralda reluzente com o cabelo preso em um penteado alto, adornado com pedras que captavam a luz, bloqueou seu caminho. Era Vanessa, uma socialite que vivia de holofotes, seu sorriso afiado como seus saltos altos. "Ah, Clara, você chegou!" disse ela, a voz alta o suficiente para atrair olhares. "Quase não te vi. Você se funde com o papel de parede." O grupo ao redor dela riu baixinho, os olhos saltando entre Vanessa e Clara. Vanessa se inclinou mais perto, seu perfume forte invadindo o espaço. "Talvez da próxima vez pegue algo emprestado do armário de Dona Isabel. Sabe, para parecer que pertence aqui." Os dedos de Clara apertaram a bolsa, mas ela não recuou. Encarou Vanessa, a voz baixa e equilibrada. "Estou exatamente onde preciso estar." O sorriso de Vanessa vacilou por um instante antes de ela jogar a cabeça para trás e rir, mas o riso da multidão soou forçado, como se sentissem algo que não conseguiam identificar. A sala de jantar era um mar de opulência. Homens em ternos, sob medida, mulheres com diamantes brilhando no pescoço, todos girando em torno de mesas longas, cobertas por toalhas brancas impecáveis. Clara sentou-se ao lado de Rafael, que mal a olhou. Ele mexia nos botões de punho, a mandíbula tensa já parecendo querer estar em qualquer outro lugar. Dona Isabel, sua mãe, presidia à cabeceira da mesa, o cabelo prateado penteado para cima, o batom vermelho afiado como uma lâmina. Era o tipo de mulher que podia fazer uma sala parecer pequena com um único olhar. Do outro lado de Clara estava Eduardo, o advogado da família, com a gravata apertada demais, o sorriso ensaiado. E então os outros, uma tia, com risada falsa, um primo que checava o telefone o tempo todo, um associado de negócios com um Rolex que gritava por atenção. Todos tinham aquela aura de herdeiros, intitulados intocáveis, certos de seu lugar no topo. A voz de Dona Isabel cortou o burburinho primeiro. "Ah, Clara, honestamente esse vestido. Você o comprou em uma feira de rua." Sua risada foi alta performática, e a mesa seguiu o exemplo. Cabeças viraram olhos, brilharam com diversão. Uma mulher, em um vestido de lantejoulas, se inclinou para a frente, a voz pingando doçura falsa. "Oh, querida, é tão pitoresco."
Você mesma o costurou? A tia, com suas pérolas tilintando ao pegar o vinho, acrescentou: ela deve ter se casado com Rafael pelo dinheiro. Quero dizer, olhe para ela. O que mais poderia ser? O riso ondulou novamente, mais afiado dessa vez. Os dedos de Clara apertaram o guardanapo, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela não piscou. Apenas olhou para a tia, os olhos firmes, e disse: é isso que você acha que o casamento é para? A mesa ficou em silêncio por um segundo. Então, Dona Isabel dispensou com um aceno, rindo mais alto para abafar. Durante o primeiro prato, um homem em um terno cinza-carvão, algum capitalista de risco chamado Mateus, com um esgar permanente, se inclinou pela mesa. Sua voz era alta, feita para ecoar. Clara, me diga, você ao menos sabe o que é um fundo de hedge ou só balança a cabeça e sorri quando Rafael fala de negócios? A mesa riu, alguns convidados trocando olhares cúmplices. Mateus recostou-se, girando o vinho, esperando que ela tropeçasse. Clara pousou a colher os movimentos deliberados e olhou para ele. Sua voz era baixa, mas clara. Sei o suficiente para entender que seu último negócio afundou. O quarto congelou o rosto de Mateus, ficando vermelho, enquanto alguns suspiros quebraram o silêncio. Ele abriu a boca, depois fechou o esgar, sumindo. Clara pegou a colher novamente, tomando uma colherada de sopa, como se nada tivesse acontecido, enquanto a mesa se remexia desconfortavelmente. Eduardo se recostou na cadeira, a voz oleosa. Se ela realmente amasse Rafael, pelo menos teria dado a ele um presente de aniversário decente. O que foi no ano passado, Clara? Um livro. Ele sorriu e a mesa explodiu novamente. Rafael se mexeu no assento, o rosto vermelho, mas não disse nada. Apenas deu um sorriso fraco, como se estivesse na piada. Os lábios de Clara se apertaram por um momento antes de ela pegar o garfo e dar uma mordida lenta na salada. O quarto continuou, a zombaria crescendo como uma onda. Um primo, em um blazer de veludo, se inclinou. Sabe, Clara, você não precisa tentar tanto se encaixar. Tudo bem ficar na sua faixa. As palavras caíram como um tapa, mas Clara não reagiu. Pousou o garfo, os movimentos precisos, e olhou para ele. Minha faixa? Perguntou a voz suave, mas afiada o suficiente para fazê-lo piscar. A mesa riu novamente, mas agora era nervoso e irregular. Enquanto os garçons traziam o prato principal, uma mulher chamada Ana, uma editora de moda com o rosto franzido e um lenço de grife, se inclinou para Clara. Sabe, querida, há uma loja de caridade que eu poderia recomendar. Eles têm vestidos que cabem no seu orçamento. Seu tom era todo bondade falsa, mas os olhos frios calculistas. Clara pausou a faca pairando sobre o prato. Olhou para Ana, a expressão indecifrável, e disse: Eu me visto para mim, não para sua aprovação. O sorriso de Ana congelou o lenço de repente, parecendo apertado demais. O riso da mesa diminuiu, substituído por algumas tosses desconfortáveis. Clara cortou o bife, o movimento firme, como se não tivesse virado a energia do quarto de cabeça para baixo. O jantar prosseguiu assim, cada comentário cavando mais fundo. Dona Isabel, com o copo de vinho erguido, disse: Conte-nos, Clara, o que sua família faz, mesmo são agricultores, vendedores de rua. A mesa rugiu. Um homem em terno listrado, algum cara de fundo de hedge, acrescentou: Ela provavelmente nunca viu $1 milhão na vida. A mão de Clara pausou no copo, os nós dos dedos brancos por um segundo. Olhou para ele, o olhar firme, e disse: Vocês ficariam surpresos. O homem riu, mas foi forçado, e algumas pessoas se mexeram nos assentos.
Rafael, ainda em silêncio, pegou a água, as mãos tremendo levemente. O quarto começava a parecer uma panela de pressão, o ar grosso com crueldade e algo mais, algo que ninguém conseguia nomear. No meio da sobremesa, uma jovem jornalista, ansiosa e confiante demais, empurrou um gravador para Clara. Senhora Almeida, algum comentário sobre os rumores de que você é só uma caçadora de fortunas? Seu sorriso era presunçoso, como se já tivesse escrito a manchete. A mesa se inclinou, esperando que ela vacilasse. Clara pousou a colher de sobremesa, os olhos travando nos dela. Escreva o que quiser, disse a voz calma, mas afiada com aço. A verdade não precisa da minha permissão. A jornalista piscou o gravador, baixando ligeiramente. Alguns convidados trocaram olhares, os sorrisos desvanecendo. Clara tomou um gole de café, as mãos firmes, enquanto a jornalista mexia nas notas, de repente incerta de seu ângulo. O telefone de Clara estava na mesa, a tela escura. Ela não o tocara a noite toda, nem quando as notificações zumbiram suavemente. Mas agora, enquanto Dona Isabel começava outra história sobre o último negócio da família Almeida, uma fusão de bilhões que mudaria o jogo, como ela chamava. Os dedos de Clara roçaram o telefone. Ela não o pegou. Apenas deixou a mão repousar ali como se esperasse algo. Dona Isabel notou os olhos estreitando. O que é isso, Clara? Checando cupons. A mesa riu novamente, mas começava a soar ensaiado, como se todos estivessem atuando em um roteiro que não entendiam completamente. Clara sorriu, só uma pequena curva nos lábios, e disse: "Ah, bilhões, que interessante." Sua voz era calma, quase calma demais, e fez o quarto pausar. Dona Isabel não gostou daquela pausa. Inclinou-se para a frente, a voz afiada. "O que alguém como você saberia sobre números assim?" A mesa esperou, esperando que Clara encolhesse. Em vez disso, ela olhou para Dona Isabel, os olhos claros, e disse: "Mais do que você pensa." O riso veio novamente alto e zombeteiro. Mas agora era diferente. Algumas pessoas se olharam incertas. Eduardo tossiu, ajustando a gravata. A tia revirou os olhos, murmurando algo sobre ilusões. Mas Clara apenas se recostou na cadeira, as mãos dobradas no colo, como se assistisse a uma peça cujo final já conhecia. À medida que a noite avançava, um homem chamado Gregory, um membro do conselho com voz trovejante e relógio de ouro, levantou-se para brindar o legado Almeida. Seu discurso era cheio de empáfia, elogiando a visão de Dona Isabel e o futuro de Rafael. Então, virou-se para Clara, o sorriso condescendente, e disse: "E Clara que bem faz companhia a Rafael." O quarto explodiu em risos, copos tilintando. O rosto de Clara não mudou, mas seus dedos bateram uma vez na mesa, um pequeno movimento controlado. Ela se levantou a cadeira, mal fazendo barulho, e ergueu o copo. "Aos legados", disse a voz clara, "e às pessoas que realmente os constroem." O quarto ficou quieto, o sorriso de Gregory escorregando. Ele sentou-se, o brinde esquecido, enquanto Clara baixava o copo sem beber. Os pratos do jantar foram retirados e a conversa virou para o Império Almeida. Dona Isabel estava em seu elemento, falando de preços de ações, acordos, de sala de reunião, o tipo de poder que fazia as pessoas se inclinarem. Ela perguntou, a voz ecoando: "Então, Clara, quanta riqueza sua família realmente tem?" A pergunta era uma armadilha, e todos sabiam. Os convidados riram, alguns cobrindo a boca, outros nem se importando em esconder. Rafael olhou para o prato, a mandíbula apertada, e acenou fracamente. "Talvez a mãe esteja certa",
disse a voz mal audível. A traição pairou no ar pesada e fria. Os olhos de Clara piscaram para ele por um momento antes de desviar. Eduardo pulou o tom cortante. Clara, você não merece estar ao lado de um Almeida. Você sabe disso, não é? O quarto esperou que ela desmoronasse. Em vez disso, ela olhou para ele, os olhos como gelo, e não disse nada. Em um momento mais quieto, enquanto os garçons reabasteciam os copos, uma mulher chamada Lillian, uma negociante de arte com corte bobe afiado e língua mais afiada, ainda se inclinou para Clara. Você deve se sentir tão deslocada aqui, disse a voz baixa, mas alta o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Toda essa riqueza, todo esse poder. Não é para todo mundo. Seu sorriso era fino, como se estivesse fazendo um favor a Clara ao apontar. Clara virou a cabeça lentamente, encontrando o olhar de Lillian. Engraçado, disse a voz suave. Eu me sinto em casa. O sorriso de Lillian congelou os dedos apertando o copo. Os convidados próximos mudaram de conversa, gaguejando, enquanto Clara voltava ao prato, a expressão calma, mas inabalável. O silêncio era mais alto do que o riso havia sido. Clara estendeu a mão para o telefone, o movimento lento deliberado. Ela o desbloqueou o polegar movendo-se pela tela com uma autoridade quieta. O quarto não notou no início. Estavam ocupados demais, rindo, sussurrando, passando outra rodada de vinho. Mas então a grande tela na frente da sala piscou. Uma mensagem apareceu, ousada e clara. Clara Mendes, dona da Solara Ventures. O riso parou, como se alguém tivesse puxado o plugue. Garfos tilintaram contra pratos. Um copo tombou, derramando vinho tinto pela mesa. Eduardo congelou a boca semiaberta. Os jornalistas no quarto convidados, para cobrir a grande noite dos Almeida, pegaram os telefones às câmeras. Clara pousou o telefone e disse: Isso é só o começo. Sua voz era firme, como se afirmasse um fato. O rosto de Dona Isabel empalideceu. Impossível! Gritou a voz quebrando. Você é só uma aproveitadora. Eduardo pulou as mãos tremendo ao apontar para a tela. Essas ações foram compradas para outra pessoa. Você não é a dona. Um tio, o rosto vermelho de vinho demais, acrescentou. E daí, se você for acionista, ainda é só uma mulher. Ao quarto riu, mas agora era desesperado, como se tentassem recuperar o controle. Rafael levantou-se à cadeira raspando o chão. Eu nunca precisei do seu dinheiro, disse a voz tremendo. Clara não olhou para ele. Apenas pegou o copo, tomou um gole e o pousou com um clique suave. Enquanto o quarto lidava com a revelação, um garçom derrubou uma bandeja, o estrondo ecoando no silêncio atordoado. Cabeças viraram, e nesse momento, uma mulher chamada Diane, uma consultora de relações públicas, com sorriso polido e reputação para girar histórias, levantou-se. Clara, querida, vamos não exagerar, disse a voz suave, mas desesperada. Isso é tudo um mal-entendido. Podemos trabalhar juntos. Ela gesticulou para a tela como se pudesse afastá-la. Clara inclinou a cabeça, os olhos estreitando ligeiramente. Trabalhar juntos? Perguntou o tom tão calmo que enviou um calafrio pelo quarto. Eu não me associo com quem não me vê. A Diane sentou-se, o sorriso desmoronando, enquanto os jornalistas rabiscavam furiosamente, capturando cada palavra. O quarto estava se desfazendo. Convidados sussurravam as vozes afiadas com pânico. Uma mulher em vestido dourado derrubou o garfo, as mãos tremendo. O telefone de Clara zumbiu novamente e ela olhou para ele, o rosto indecifrável. Pressionou um botão e a tela mudou. Solara Ventures,
retirou todo o investimento de $2 bilhão. As palavras acertaram como uma bomba. O ticker de ações em outra tela começou a cair números vermelhos, piscando como luzes de alerta. Convidados ofegaram alguns, levantando outros, pegando os telefones. Dona Isabel desabou na cadeira, as mãos agarrando a mesa. Rafael apenas olhou o rosto em branco como se não pudesse processar. Clara levantou-se alisando o vestido e disse: "Eu disse que era interessante." No caos, um homem chamado Paul, um investidor de tecnologia com risada alta e opiniões mais altas, tentou recuperar o controle. Levantou-se erguendo a voz sobre os murmúrios. "Vamos, Clara, isso é só teatro. Você não tem coragem para afundar uma empresa assim." Sua risada foi forçada, os olhos dardejando para o ticker caindo. Clara virou-se para ele, o movimento lento deliberado. "Coragem", disse a voz cortando o barulho. "Eu construí a Solara do nada. O que você construiu ultimamente?" O rosto de Paul ficou frouxo, a risada morrendo na garganta. O quarto assistiu atordoado enquanto Clara ajustava a bolsa e se afastava da mesa, sua presença comandando todos os olhares. O quarto era caos. Pessoas gritavam, discutiam, tentavam ligar. A voz de Dona Isabel cortou alta e desesperada. "Clara, me desculpe. Por favor, dê outra chance a esta família." Eduardo foi o próximo, o rosto suado. "Podemos renegociar. Podemos consertar isso." Rafael agarrou sua mão, o aperto apertado demais. "Eu ainda te amo. Não me deixe." Um convidado, algum magnata da tecnologia, com bronzeado falso, tentou bajulação. "Você sempre teve um lugar entre nós, Clara." Ela olhou para eles, a expressão em branco como se os visse pela primeira vez. Soltou a mão, pegou a bolsa e começou a caminhar para a porta. O quarto assistiu em silêncio enquanto seus saltos clicavam contra o mármore. Ao alcançar a porta, uma mulher chamada Elise, uma advogada corporativa com reputação de impiedosa, gritou: "Você acha que ganhou esse truquezinho? Não vai durar. Você será esquecida na próxima semana." Sua voz era venenosa, os olhos faiscando desafio. Clara parou a mão no batente. Virou ligeiramente o suficiente para encontrar o olhar de Elise. "Esquecida", disse a voz tão baixa que forçou o quarto a se inclinar. "Verifique seu portfólio amanhã." O rosto de Elise empalideceu, a bravata desmoronando, enquanto Clara saía deixando a ameaça pairando no ar como fumaça. Clara não parou. Não olhou para trás, mas as notícias já se espalhavam. Telefones zumbiam. Notificações pingavam. Um jornalista gritou: "Está no X. O grupo Almeida está acabado." A tela mostrava uma manchete: "A esposa humilhada destrói o império do marido." Convidados começaram a sair, os rostos pálidos, as vozes baixas. Uma mulher, em casaco de pele, sussurrou: "Ela nos manipulou todos." Outra, uma banqueira com o rosto franzido, murmurou: "Isso é um desastre." Clara continuou caminhando, os ombros retos, o passo firme. Não precisava dizer nada. A verdade falava por si. Lá fora, o ar era fresco, a noite quieta. Clara parou nos degraus, a respiração visível no ar frio. Um carro parou, um sedã velho, nada como as limusines elegantes estacionadas perto. Ela pausou a mão na porta e olhou para uma foto pequena enfiada na bolsa. Era sua mãe, sorrindo, em frente a uma casinha com jardim, no subúrbio do Rio. Os dedos de Clara demoraram na foto, o rosto amolecendo por um momento. Então, fechou a bolsa, entrou no carro e dirigiu embora. A memória sumiu tão rápido quanto veio, mas deixou um peso no ar,
um lembrete de onde viera o que carregara. De volta para dentro, os Almeida estavam se desfazendo. Dona Isabel estava ao telefone gritando com alguém, a voz rachada. Eduardo andava de um lado para o outro, a gravata desfeita, murmurando sobre processos. Rafael sentava sozinho à mesa, a cabeça nas mãos. Os convidados que ficaram sussurravam as alianças mudando como areia. Uma jovem, alguma influenciadora com 1 milhão de seguidores, postou um vídeo online chamando a crueldade de Dona Isabel. Virou viral em minutos, os comentários inundando com apoio a Clara. A tia, a das pérolas, recebeu uma ligação do patrocinador. Eles estavam saindo. O primo, o do blazer de veludo, já era tendência pelos motivos errados, o rosto presunçoso espalhado pelo X. Nos dias seguintes, Clara estava em uma sala de reuniões, sua presença quieta, mas inegável. Um homem chamado Victor, um executivo rival com hábito nervoso de bater a caneta, hesitou antes de falar. Senhora Mendes, nós a subestimamos, disse a voz baixa. Os outros executivos acenaram os olhos, evitando os dela. Clara se inclinou para a frente, as mãos dobradas na mesa. A maioria das pessoas faz, disse o tom prático. Deslizou um contrato pela mesa, sua assinatura já nele. Victor pegou as mãos instáveis e o quarto exalou como se tivesse prendido a respiração. Clara não sorriu. Apenas acenou sua autoridade, enchendo o espaço sem uma única voz erguida. Clara não viu nada disso. Estava no carro dirigindo pela cidade, as luzes borrando ao passar. O telefone zumbiu novamente, mas ela não checou. Em vez disso, parou em um diner quieto, do tipo com letreiros neon piscando e mesas grudentas. Pediu um café preto e sentou à janela, assistindo à rua. Um homem entrou, o terno caro, mas discreto, o rosto bondoso, mas sério. Deslizou no banco em frente a ela, pousando uma pasta na mesa. Você conseguiu, disse a voz baixa. Solara assinou conosco. Clara acenou os dedos, traçando a borda da xícara. Bom, disse e foi tudo. O homem Felipe era o CEO da empresa rival. Ele a observava há anos, não só como parceira de negócios, mas como algo mais. Estendeu a mão pela mesa, roçando a dela. Você não precisava fazer sozinha, disse. Ela olhou para ele, os olhos amolecendo, mas não puxou a mão. Eu precisava, disse a voz quieta, mas firme. Mas não estou sozinha agora. Felipe sorriu, só um pequeno, e o momento pareceu uma promessa, algo real e firme no meio do caos. No dia seguinte, as notícias estavam em toda parte. O Grupo Almeida foi delistado, suas ações sem valor. O rosto de Dona Isabel estava em todos os canais, seu império em ruínas. Eduardo foi demitido, o nome na lista negra de toda firma grande. Os patrocínios da tia secaram seu círculo social, encolhendo a cada hora. Rafael foi fotografado, deixando a mansão, as malas feitas, o rosto oco. Clara não assistiu à cobertura. Estava em uma reunião assinando papéis, a assinatura afiada e precisa. O quarto estava cheio de executivos, todos deferindo a ela, as vozes respeitosas, os olhos cuidadosos. Ela não sorriu, não se vangloriou. Apenas fez seu trabalho, sua presença enchendo o espaço. Semanas depois, em outro evento, o ar era diferente. As pessoas sussurravam seu nome não com zombaria, mas com admiração. Ela entrou ainda em vestido simples, ainda sem maquiagem. Mas ninguém riu agora. Uma repórter se aproximou hesitante, pedindo um comentário. Clara olhou para ela, os olhos calmos, e disse, não tenho um.
A repórter acenou, recuando como se tivesse encontrado alguém intocável. Felipe estava lá, a poucos passos, assistindo com orgulho quieto. O quarto parecia vivo elétrico, como se todos soubessem que testemunhavam algo raro. Mas os Almeida não estavam acabados. Em uma última reunião, uma tentativa desesperada de salvar a face Dona Isabel, levantou-se a voz tremendo. Você vai morrer sozinha, Clara. Ninguém te ama. Eduardo a Carreira, em ruínas, acrescentou. Eles só te seguem pelo seu dinheiro. Rafael, os olhos vermelhos, sussurrou. Você vai se arrepender. Um convidado, alguma socialite desbotada, acrescentou. A CEO fria nunca será feliz. O quarto ficou imóvel, esperando que Clara quebrasse. Ela não quebrou. Ficou lá, as mãos firmes, o rosto indecifrável. Olhou para eles um a um e então virou para sair. O silêncio era ensurdecedor. No fundo do quarto, Felipe deu um passo à frente. Não ergueu a voz. Não fez cena. Apenas pegou a mão dela e disse, não somos só parceiros. Quero construir uma família real com você. Os repórteres enlouqueceram. Câmeras piscando, telefones gravando. Clara não sorriu, mas os olhos amoleceram, e ela apertou a mão dele. O quarto erupcionou em aplausos, não por show, mas por ela, pela mulher que atravessara o fogo e saíra inteira. Ela saiu com Felipe, os passos firmes, a cabeça erguida. Os Almeida ficaram lá quebrados, o império ido. Suas vozes silenciadas. Clara continuou em frente. Não olhou para trás. Não precisava. A verdade fizera seu trabalho e ela era livre. Para todos que já foram julgados, ignorados ou silenciados, esse era seu momento. Não era alto, não era vingativo, era só verdadeiro. E essa verdade bastava. De onde você está assistindo, deixe um comentário abaixo e siga para caminhar comigo por dor de coração, traição e finalmente cura. A pressão na sala de jantar da mansão Almeida, em São Paulo, crescia como uma tempestade se aproximando, o ar carregado de sussurros maliciosos e olhares cortantes, enquanto os garçons circulavam silenciosamente com pratos refinados de feijoada gourmet e vinhos importados do Chile. Clara Mendes, ainda sentada ao lado de Rafael, sentia o peso daqueles olhares como pedras atiradas uma a uma, mas mantinha a compostura, os ombros retos e o rosto sereno, como se cada insulto fosse apenas uma brisa passageira. Dona Isabel, da cabeceira da mesa, observava tudo com um sorriso satisfeito, como uma rainha regendo sua corte de bajuladores. Mas agora era a vez de Ana, a jornalista ambiciosa, com cabelos curtos e afiados, como sua língua conhecida por colunas venenosas em revistas de fofoca paulistanas, que se inclinava para a frente, os olhos brilhando com malícia. Clara, querida, você deve nos contar mais sobre sua família. Eles ainda vivem naquela favela no Rio, não é? Como deve ser difícil vir de lá para cá, fingindo-se encaixar. O tom dela era falso, como se estivesse oferecendo simpatia, mas a mesa explodiu em risos abafados, copos tilintando em aprovação, e Mateus, o investidor arrogante com seu terno Armani e um sorriso de tubarão, acrescentou rapidamente. Sim, Clara, ilumine-nos. Seu pai era o quê? Um vendedor de coco na praia. Ou talvez um motorista de táxi lutando contra o trânsito da Avenida Paulista. Os risos cresceram ecoando pelas paredes adornadas com quadros de artistas brasileiros, caros, e Rafael, ao lado dela, apenas baixou os olhos para o prato, mexendo na comida sem apetite.
Sua silêncio cortando Clara mais fundo do que as palavras dos outros, uma traição quieta que a fazia questionar cada promessa que ele já havia feito. Clara pousou o garfo com delicadeza, olhando diretamente para Ana, e respondeu com voz calma. Minha família construiu tudo do zero com mãos calejadas e honestidade. Algo que nem todo mundo aqui pode dizer. O comentário pairou no ar por um segundo, fazendo Ana piscar surpresa, mas ela recuperou o sorriso falso e rebateu. Ah, que inspirador! Mas honestidade não compra jatinhos particulares. Não é mesmo? A mesa riu novamente, mas agora com um tom nervoso, como se sentissem uma rachadura na armadura que tentavam impor a Clara. Enquanto o prato principal era servido, um filé mignon com molho de pimenta biquinho típico da culinária brasileira misturada ao luxo, Mateus se inclinou mais uma vez, sua voz ecoando como um martelo. Clara, você entende algo de fusões empresariais? Ou só fica em casa contando os centavos que Rafael traz? Ele girou o vinho na taça, esperando o tropeço, e os convidados trocaram olhares cúmplices, aguardando o entretenimento. Clara, sem alterar o tom, replicou. Entendo o suficiente para saber que sua última fusão com aquela startup de tecnologia no Vale do Silício brasileiro terminou em falência. Talvez você devesse contar centavos melhor. O rosto de Mateus enrubesceu um rubor subindo pelo pescoço e ele gaguejou algo inaudível antes de se recostar enquanto Dona Isabel interveio rapidamente. Ora, Mateus, não ligue para ela. Clara provavelmente leu isso em algum jornal barato. Os risos voltaram, mas eram forçados, e Clara sentiu uma vibração sutil no bolso. Seu telefone, que ela havia colocado no modo silencioso, mas agora uma chamada entrava o nome na tela, piscando discretamente Felipe Costa. Ela atendeu baixinho, virando-se ligeiramente para o lado enquanto a conversa ao redor continuava alta o suficiente para cobrir sua voz. Clara, é Felipe. Ouvi rumores nos círculos de negócios aqui em São Paulo. Os Almeida estão planejando uma manobra para tomar ações da Solara Ventures. Eles acham que você é fraca, que podem manipular o conselho. Cuidado, eles vão anunciar algo essa noite. A voz dele era urgente, mas confiante, um CEO de uma empresa rival que há meses vinha cortejando uma parceria com ela, não só por negócios, mas por uma admiração genuína que Clara começava a notar. Obrigada, Felipe. Eu sei o que fazer, sussurrou ela, desligando antes que alguém notasse o coração acelerando, não de medo, mas de determinação, pois aquela ligação confirmava o que ela suspeitava há semanas, uma conspiração interna nos Almeida para diluir seu poder secreto. De volta à mesa, Ana não perdia tempo erguendo a voz. Clara, e sobre seus conhecimentos financeiros. Você sabe a diferença entre um IPO e um café da manhã no Copacabana Palace? A piada era tola, mas a mesa riu, incentivada por Dona Isabel, que acenou com a cabeça em aprovação. Clara, ainda digerindo a ligação de Felipe, respondeu. Um IPO pode enriquecer quem planeja bem, como eu fiz com minha empresa. Já o café, bem, pelo menos é honesto. O comentário fez Ana franzir a testa, e Mateus interveio novamente, recuperado do constrangimento anterior. Empresa que empresa. Aquela lojinha de artesanato que você chama de negócio. Os risos ecoaram, mas Clara notou que Rafael finalmente olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de culpa e fraqueza. Mas ele não disse nada, apenas voltou ao prato, deixando-a isolada mais uma vez. A pressão subia ao ar na sala, parecendo mais denso, com o cheiro de perfumes caros misturado ao de comida requintada. E uma tia distante com colar de esmeraldas que valiam mais que um apartamento médio. Em São Paulo, acrescentou.
Pobre Clara, deve ser exaustivo fingir ser parte disso tudo. Por que não admite que casou por interesse? As palavras foram como uma facada, mas Clara manteve o olhar firme. Meu interesse é em pessoas reais, não em fachadas. O silêncio breve que se seguiu foi quebrado por Dona Isabel, que riu alto. Fachadas. Minha querida, isso aqui é o topo da sociedade brasileira. Você veio do fundo do poço. Clara sentiu o telefone vibrar novamente, uma mensagem de texto de Felipe. Confie em mim, Clara. Sua força é maior que a deles. Vamos virar isso juntos. Aquela mensagem a aqueceu por dentro, um contraste com o frio da traição de Rafael, que agora murmurava algo inaudível para a mãe, evitando seus olhos. Enquanto a sobremesa era servida, um pudim de leite com calda de goiaba, uma adaptação luxuosa de um clássico brasileiro, os ataques continuavam com Ana empurrando um gravador disfarçado para perto. Clara, um comentário para minha coluna. Sobre como é ser a esposa pobre no Império Almeida. Clara ignorou o gravador dizendo, escreva a verdade se for capaz. Ana recuou, mas Mateus insistiu. Vamos, Clara, admita. Sua família nunca viu um real de verdade. Clara, cansada mas resoluta, respondeu. Minha família construiu caráter, não impérios falsos. Os risos eram agora esparsos e Clara checou o telefone, discretamente vendo uma notificação da Solar Adventures. Ação pronta para execução. Confirmação pendente. Seu coração bateu forte. O momento se aproximava, e ela sabia que a virada estava próxima, preparando-se mentalmente para o golpe que mudaria tudo naquela noite opulenta. A mesa continuava, mas o equilíbrio estava prestes a tombar com Felipe como um aliado invisível no horizonte e Rafael como uma sombra de decepção ao seu lado. Clara respirou fundo, pronta para o que viria. Atenção na mansão. Almeida, em São Paulo, atingia seu ápice como uma onda prestes a quebrar sobre as areias da praia de Ipanema, com todos os olhares convergindo para a mesa principal, onde Dona Isabel se erguia como uma estátua de mármore, o copo de vinho erguido em um brinde triunfante, sua voz ecoando pelas paredes, adornadas com tapeçarias importadas e quadros de Tarsila do Amaral falsos, mas caros, o suficiente para impressionar a elite paulistana. Meus caros amigos e familiares, proclamava ela, o tom cheio de empáfia. Hoje celebramos não apenas uma reunião, mas o auge do Império Almeida. Acabamos de fechar uma fusão bilionária com investidores internacionais, um negócio de 2 bilhões de dólares que vai revolucionar o mercado de commodities no Brasil, desde o café de Minas Gerais até o petróleo da Bacia de Campos. Isso é poder de verdade, o legado que construímos com visão e determinação. Os convidados aplaudiram copos, tilintando como sinos de uma catedral lotada, e Mateus, o investidor arrogante, gritou: "A Dona Isabel, a rainha dos negócios!" Enquanto Ana, a jornalista, já rabiscava notas em seu bloco, imaginando a manchete para o jornal de amanhã. Almeida conquista o mundo. Rafael, ao lado de Clara, sorria fracamente, os olhos evasivos, como se soubesse que algo pairava no ar, mas preferisse ignorar sua covardia agora, um abismo entre eles. Clara Mendes, no entanto, permanecia imóvel, os dedos repousando levemente sobre o telefone na mesa, sua expressão um lago calmo em meio à tempestade, mas por dentro o fogo de anos de humilhações e descobertas secretas queimava intensamente. Ela havia esperado por esse momento, nutrido por noites insones revisando documentos, conversas com Felipe Costa e a confirmação irrefutável de que os Almeida não eram apenas cruéis em palavras, mas também em ações.
uma conspiração para manipular as ações da Solara Ventures, sua empresa construída do zero, usando informações privilegiadas obtidas por Rafael que traíra não só o casamento, mas também a confiança dela. Enquanto os aplausos ecoavam, Clara finalmente moveu o polegar sobre a tela do telefone, um gesto deliberado e silencioso, ativando um aplicativo personalizado que conectava diretamente ao sistema de projeção da mansão. Um detalhe que ela havia providenciado semanas antes, prevendo o caos que viria. A grande tela, na parede frontal, que até então exibia imagens promocionais do Grupo Almeida, com logotipos reluzentes e gráficos de crescimento ascendente, piscou repentinamente, apagando as ilusões de grandeza e substituindo-as por uma mensagem bold e inescapável. Clara Mendes, fundadora e proprietária da Solara Ventures. Investimentos totais: 2 bilhões de dólares no Grupo Almeida. O salão congelou como se o tempo tivesse parado no meio de um samba animado no Carnaval do Rio. Copos pararam no ar, risos morreram na garganta, e Dona Isabel derrubou o vinho, o líquido vermelho se espalhando pela toalha branca como sangue em uma cena de crime. "O quê? Isso é impossível!" gritou ela, a voz rachando como vidro quebrado, o rosto empalidecendo sob a maquiagem pesada, enquanto Eduardo, o advogado, saltava da cadeira, os olhos arregalados. "Isso deve ser um erro. Essas ações foram registradas em nome de investidores anônimos. Você não pode ser a dona." Mas Clara, agora de pé, com a postura de uma guerreira indígena, enfrentando colonizadores, pressionou outro botão. E a tela atualizou. Solara Ventures retira integralmente seu investimento de 2 bilhões de dólares do Grupo Almeida. Motivo: descoberta de manipulação fraudulenta e conspiração interna. Ela virou-se para a mesa, a voz firme e clara, cortando o silêncio como uma faca afiada. "Sim, eu sou a dona. E eu descobri tudo. As reuniões secretas, os e-mails vazados, a tentativa de diluir minhas ações usando Rafael como espião. Vocês achavam que eu era só uma esposa pobre, mas eu construí a Solara do nada, enquanto vocês desperdiçavam fortunas em fachadas. Isso não é vingança, é justiça." Os convidados ofegaram coletivamente, telefones sendo sacados às pressas para checar os aplicativos de bolsa, e o ticker de ações na tela auxiliar começou a despencar números vermelhos, piscando como sirenes de emergência na Avenida Paulista durante um engarrafamento caótico. 15%, 30%, 50% em minutos. O Império Almeida desmoronando em tempo real, ações virando pó digital, enquanto investidores ao redor do mundo vendiam em pânico, alertados por notificações automáticas. Mateus, o rosto lívido, gritou: "Você está louca! Isso vai arruinar todos nós. Meu portfólio tem milhões nisso." E Ana, a jornalista, já filmava com o celular murmurando: "Isso é ouro para as redes sociais, o colapso ao vivo", enquanto a tia, com as esmeraldas, choramingava: "Meu Deus, minhas ações! Eu investi tudo." Dona Isabel, cambaleando. Até Clara agarrou seu braço com unhas pintadas de vermelho. "Clara, por favor, isso é um mal-entendido. Nós podemos renegociar. Eu não sabia de nada. Rafael, diga algo." Rafael, finalmente de pé, o rosto contorcido em uma mistura de choque e remorso, estendeu a mão para Clara. "Amor, não faça isso. Eu te amo. Foi um erro. Eu não queria. Fique comigo, podemos consertar o casamento, o negócio tudo." Mas Clara puxou o braço livre,
os olhos frios como o vento sul que sopra do pão de açúcar. Amor, você me deixou sozinha nessa mesa rindo com eles enquanto tramavam contra mim. Seu amor é tão vazio quanto suas promessas. Acabou. Os jornalistas convidados, sentindo o cheiro de escândalo, corriam para gravar flashes piscando como fogos de artifício no Réveillon de Copacabana, e um convidado anônimo, um banqueiro com terno risca de giz, tentou intervir. Clara, pense no Brasil. O Grupo Almeida emprega milhares. Fábricas em São Paulo, plantações em Mato Grosso. Você vai causar desemprego, caos econômico. Mas ela rebateu a voz ecoando. Eles causaram isso a si mesmos com ganância e fraude. A Solara Ventures vai absorver o que for viável, criando empregos honestos, não exploradores. O pânico se instalou de vez. Uma mulher, em vestido dourado, desmaiou dramaticamente. Garçons derrubando bandejas em meio ao tumulto. E Eduardo, suando profusamente, folheava papéis imaginários. Podemos processar. Isso é manipulação de mercado. Mas Clara sorriu pela primeira vez um sorriso frio e vitorioso. Tente. Meus advogados já têm as provas, e-mails, gravações, tudo. Vocês subestimaram uma mulher de origens humildes, mas eu aprendi nas ruas do Rio que sobrevivência é sobre estratégia, não sobre ouro. Dona Isabel caiu de joelhos, as mãos tremendo. Por favor, Clara, dê-nos uma chance. Eu me arrependo de tudo que disse. Você é parte da família. Os convidados murmuravam alianças, se dissolvendo como açúcar na chuva tropical, alguns já saindo discretamente pela porta lateral, temendo o contágio do colapso. Rafael, lágrimas nos olhos, implorou mais uma vez. Não me deixe assim, Clara. Eu errei, mas podemos reconstruir. Ela o olhou pela última vez, a traição ainda fresca. Reconstrua sozinho. Eu já tenho meu caminho. Virando-se para a porta. Clara caminhou com passos firmes, o salão em silêncio mortal atrás dela, exceto pelo zumbido de telefones e o som distante de sirenes, talvez metafóricas, talvez reais, com a notícia se espalhando como fogo em uma favela seca. Ao cruzar o saguão, ela sentiu uma brisa fresca da noite paulistana, carregada com o aroma de chuva iminente e flores de jacarandá, e parou por um instante nos degraus da mansão, o coração batendo forte, não de raiva, mas de liberação. Uma memória surgiu vívida como um sonho, sua mãe. Dona Maria, uma lavadeira simples nos morros do subúrbio carioca, com mãos calejadas de tanto esfregar roupas alheias, sorrindo para a filha pequena enquanto dizia: Clara, minha menina, o mundo vai te julgar pelo que vê, mas você conquista pelo que constrói no escuro. Seja forte como o mar que erode as rochas. Aquelas palavras ecoando de uma casinha humilde com vista para a Baía de Guanabara haviam moldado Clara, transformando humilhações em combustível, pobreza em ambição, e agora, ali nos degraus, ela tocou uma foto velha na bolsa, Dona Maria, em frente à casa, o sorriso eterno, e sussurrou: Obrigada, mãe, eu fiz por nós. Um carro simples, um Fiat velho, alugado para manter a discrição, parou na entrada. E Clara entrou, sem olhar para trás, o motor ronronando, enquanto a mansão Almeida ficava para trás, envolta em caos luzes, piscando vozes elevadas, o império desabando como um castelo de areia na maré alta. Dentro da mansão, Dona Isabel gritava ao telefone com assessores: vendam tudo, salvem o que puder. Enquanto Eduardo corria de um lado para o outro, murmurando sobre falência iminente, e Rafael desabava em uma cadeira,
o rosto enterrado nas mãos sozinho, em meio aos destroços de sua família. Ana, a jornalista, já postava no X. Colapso ao vivo, esposa humilhada derruba Império Almeida com 12 bi. O vídeo viralizando em segundos comentários, inundando com emojis de choque e apoio a Clara. Mateus, em pânico, ligava para corretores. Saia agora, tudo caindo. E a tia das Esmeraldas chorava. Meu legado, perdido. O salão outrora um palácio de opulência. Agora parecia um navio afundando convidados, fugindo como ratos, alianças se rompendo e o ticker na tela ainda piscando vermelho. 80%, 90%, o fim inevitável. Clara no carro, dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo, sentia o peso sair dos ombros. O telefone vibrando com mensagens de Felipe. Você foi brilhante? Estou orgulhoso. Vamos nos encontrar. Ela sorriu para si mesma, respondendo, sim, amanhã. O futuro começa agora. A noite envolvia a cidade, mas para Clara era o amanhecer de uma nova era livre das correntes dos Almeida, fortalecida pela memória de sua mãe e pela certeza de que a verdade, quando revelada, pode mover montanhas, ou, no caso, derrubar impérios. Nos dias que se seguiriam, o escândalo dominaria as manchetes. Mulher de origens humildes destrói gigante corporativo, com Clara emergindo como ícone de empoderamento, inspirando mulheres em favelas e escritórios por todo o Brasil, provando que o verdadeiro poder vem de dentro, não de sobrenomes ou fortunas herdadas. Mas naquela noite, enquanto o carro se afastava, ela apenas respirava aliviada, pronta para o que viria a seguir, o horizonte de São Paulo, brilhando com promessas reais. A conspiração dos Almeida revelada e destruída era apenas o começo. Clara Mendes, a desconhecida agora, era lendária, uma força imparável no mundo dos negócios brasileiros, onde o samba da vingança tocava ao ritmo de sua vitória silenciosa. E assim o capítulo se fechava, deixando o eco do colapso reverberar, enquanto Clara olhava para o futuro inabalável. Nos dias que se seguiram ao colapso espetacular na mansão Almeida, em São Paulo, o mundo dos negócios brasileiros parecia ter sido atingido por um furacão tropical, daqueles que varrem a costa nordestina com ventos impiedosos e chuvas torrenciais, deixando para trás um rastro de destruição e transformação. As manchetes dominavam os jornais impressos e digitais, como a Folha de São Paulo, proclamando em letras garrafais: o fim do Império, Almeida, esposa humilhada, derruba gigante com golpe de 1 bilhões. Enquanto o Globo dedicava páginas inteiras ao escândalo, com análises profundas sobre o impacto econômico, prevendo ondas de demissões nas indústrias de commodities que o grupo controlava, desde as vastas plantações de café nas colinas ondulantes de Minas Gerais, até as refinarias de petróleo na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Repórteres investigativos dissecavam os detalhes, revelando como a conspiração interna dos Almeida, com e-mails vazados e gravações secretas, havia sido exposta, transformando o que era uma noite de celebração em um espetáculo de ruína pública, transmitido ao vivo pelas redes sociais e debatido em programas de TV como o Jornal Nacional, onde especialistas em economia alertavam para o risco de um efeito dominó no mercado de ações da B3, a Bolsa de Valores paulista, com investidores estrangeiros recuando cautelosamente, temendo contágio em outros conglomerados familiares semelhantes. Dona Isabel, a matriarca outrora inabalável que reinava sobre salões de festas e salas de reunião com a autoridade de uma imperatriz colonial, agora enfrentava o declínio inexorável de seu legado. Fotografada por paparazzi insistentes enquanto saía de uma reunião emergencial
com uma equipe de advogados caros em um escritório discreto na Avenida Paulista, seu rosto aparecia envelhecido, sem o véu da maquiagem impecável que sempre usava os olhos fundos, marcados por noites de insônia e preocupação. Ela perdera não apenas o controle acionário do Grupo Almeida, que declarara falência oficial em menos de 48 horas, após a retirada massiva de investimentos com ativos como mansões luxuosas em Angra dos Reis e frotas de jatinhos particulares, sendo leiloados em leilões judiciais para saldar dívidas com credores furiosos de bancos internacionais, mas também seu prestígio social, aquele tecido frágil de convites exclusivos e alianças superficiais. Antigas amigas socialites que outrora a bajulavam em jantares requintados nos restaurantes estrelados como o DOM ou o Fazano, agora viravam as costas, cancelando participações em eventos de caridade e murmurando em grupos privados de WhatsApp sobre o karma da arrogância, deixando Dona Isabel isolada em uma cobertura modesta na zona sul de São Paulo, onde passava dias revendo álbuns de fotos antigas, remoendo erros e planejando uma vingança improvável, mas impotente diante da realidade financeira que a sufocava. Rafael, o marido traidor, cuja covardia havia sido o catalisador silencioso de toda a trama, fora capturado em imagens granuladas por fotógrafos ávidos enquanto deixava a mansão familiar com malas apressadas e um olhar vazio rumando para um apartamento alugado no litoral de Santos, uma cidade portuária conhecida por suas praias movimentadas e um ritmo de vida mais simples longe dos holofotes da elite paulistana. Seu rosto, outrora charmoso e confiante, agora aparecia oco nas revistas de fofoca, com olhos vermelhos de lágrimas contidas e noites insones, carregando o peso não só da humilhação pública, mas também de memes virais que circulavam no X e no Instagram, rotulando-o como o herdeiro que perdeu tudo por fraqueza, ou o príncipe sem reino, com montagens cômicas de sua imagem colada em cenas de novelas brasileiras, onde personagens ricos caem em desgraça. Ele tentava reconstruir uma vida modesta, trabalhando em empregos comuns, como consultor freelance, em uma pequena firma de logística no Porto, refletindo sobre as escolhas que o levaram ali. O silêncio cúmplice na mesa de jantar, a traição aos segredos de Clara, e a ilusão de que o sobrenome Almeida o protegeria para sempre. Em momentos de solidão, caminhando pela orla de Santos ao pôr do sol, ele se questionava se algum dia poderia redimir-se, mas a resposta ecoava vazia como as ondas quebrando na areia. Eduardo, o advogado com voz oleosa e gravata sempre apertada demais, enfrentava o pior dos destinos profissionais, demitido sumariamente por todas as firmas parceiras que outrora o cortejavam. Seu nome entrara na lista negra do mundo jurídico de São Paulo, circulando em whispers nos corredores do Tribunal de Justiça, como um alerta para cumplicidade em fraudes corporativas. Processos judiciais se acumulavam contra ele com investigações da Comissão de Valores Mobiliários CVM, dissecando sua participação na conspiração para manipular ações da Solara Ventures, forçando-o a vender bens pessoais, um apartamento em Moema, um carro importado, para pagar honorários advocatícios próprios, ironicamente. Mateus, o investidor arrogante com esgar permanente, via suas perdas financeiras se multiplicarem em milhões, obrigando-o a liquidar investimentos em startups do Vale do Silício brasileiro em Campinas e a enfrentar credores impacientes, enquanto Ana, a jornalista venenosa, era demitida de sua revista de fofoca por conflito de interesses flagrante, reduzida a trabalhos freelance em blogs obscuros,
onde tentava reconstruir uma reputação manchada por sua cumplicidade na noite fatídica. A tia das Esmeraldas, com seu colar agora vendido em um leilão online para cobrir dívidas via seu círculo social, encolher como uma flor murcha sob o sol escaldante do Nordeste, com patrocinadores abandonando-a e convites evaporando, enquanto o primo do blazer de veludo se tornava piada nacional, seu rosto presunçoso espalhado em trends do TikTok, com legendas como "Quando a herança vira meme", forçando-o a se esconder em uma fazenda familiar no interior de Goiás. Clara Mendes, por outro lado, emergia das sombras da humilhação como uma fênix renascida das cinzas de uma floresta amazônica queimada, liderando a Solara Ventures, de um escritório envidraçado e moderno no bairro de Itaim Bibi, o epicentro financeiro de São Paulo, onde o skyline de arranha-céus reluzentes refletia não só a luz do sol poente, mas também sua nova estatura inabalável no mundo corporativo. Ela assinava contratos multimilionários com investidores internacionais de Nova York e Londres, absorvendo partes viáveis do defunto Grupo Almeida, como plantações sustentáveis de soja e café no interior paulista e mineiro, transformando-as em modelos de negócios éticos que priorizavam a preservação ambiental com práticas de agricultura regenerativa que respeitavam o solo e as comunidades indígenas locais e criando milhares de empregos em regiões carentes como o Vale do Paraíba ou o Sertão Nordestino, onde programas de treinamento ensinavam técnicas modernas de cultivo a agricultores tradicionais. Seu telefone não parava de vibrar com propostas de parcerias e em uma reunião virtual com executivos globais via Zoom, ela falava com autoridade serena, vestindo um terninho simples, mas elegante. A Solara Ventures não é sobre dominação cega ou exploração, mas sobre um crescimento inclusivo e sustentável. Aprendamos com os erros do passado, a ganância que destrói legados, para construir um futuro onde o sucesso beneficie todos, desde o pequeno produtor rural até o investidor urbano. Foi nesse contexto de ascensão que Felipe Costa, o CEO da empresa rival que se revelara um aliado leal e admirador genuíno, marcou um encontro íntimo em um café discreto na Avenida Faria Lima, o coração pulsante das finanças paulistanas, onde o aroma forte de café expresso misturava-se ao burburinho de negociantes apressados, trocando cartões de visita e fechando deals milionários. Ele chegou pontualmente, carregando um buquê delicado de orquídeas nativas do Cerrado brasileiro, flores raras que simbolizavam resiliência e beleza oculta, e um sorriso autêntico que contrastava vividamente com a falsidade plástica dos círculos dos Almeida. Sentaram-se em uma mesa ao ar livre, sob a sombra de árvores frondosas que filtravam o sol da tarde, e Felipe, com voz baixa e carregada de emoção sincera, iniciou. "Clara, o que você fez não foi apenas sobreviver a uma tempestade. Você a transformou em um vendaval de mudança. Eu te observei por anos, não como um concorrente faminto por mercado, mas como alguém que vê em você uma força rara, uma inteligência afiada forjada nas adversidades da vida real. Vamos unir forças de verdade, não só nos negócios, expandindo a Solara para novos horizontes, como o mercado de energias renováveis no Nordeste, mas também na vida pessoal. Quero construir algo sólido com você, uma família baseada em respeito mútuo, em sonhos compartilhados, longe das ilusões de poder que destruíram os outros." Clara, tocada pela profundidade daquela declaração que ecoava como um contraste poético com a superficialidade traiçoeira de Rafael, estendeu a mão sobre a mesa, os dedos entrelaçando-se com os dele, em um gesto que falava mais do que palavras. "Eu precisei enfrentar isso sozinha,
para provar a mim mesma que sou capaz para honrar a memória de minha mãe e as lições das ruas humildes do Rio. Mas agora, Felipe, sim, vamos construir juntos, passo a passo, um legado que vá além de balanços financeiros, que toque vidas e inspire gerações. Esse momento selou o início de uma parceria profunda e multifacetada, com Felipe se tornando não apenas um sócio estratégico na expansão da Solara, ajudando a negociar fusões com startups de tecnologia verde em Florianópolis, mas também um companheiro dedicado, compartilhando noites de trabalho exaustivo em que discutiam estratégias até o amanhecer, intercaladas com histórias pessoais. Ele contava sobre suas origens humildes em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde aprendera o valor do esforço honesto vendendo frutas na feira local. E ela respondia com anedotas de sua infância nos morros cariocas, fortalecendo um vínculo baseado em empatia e ambição compartilhada. Inspirada por sua própria jornada de superação e pela memória indelével de Dona Maria, aquela mulher forte que, com mãos calejadas de lavadeira, havia ensinado Clara a erguer a cabeça diante de qualquer julgamento. Clara anunciou a criação de uma fundação transformadora batizada de Fundação Solara Mulheres, dedicada exclusivamente a empoderar jovens de origens vulneráveis em favelas icônicas como o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ou Paraisópolis, em São Paulo, oferecendo não só bolsas de estudo para cursos de administração e empreendedorismo em universidades renomadas como a FGV ou a USP, mas também programas de mentoria com executivas bem-sucedidas do mundo corporativo, workshops práticos sobre finanças pessoais, planejamento estratégico e networking, e até incubadoras de startups, onde ideias inovadoras podiam florescer com apoio financeiro inicial. O lançamento ocorreu em um evento modesto, mas impactante, realizado em uma comunidade de Paraisópolis, com Clara chegando de carro simples, vestindo um vestido discreto sem joias ou ostentação, e subindo ao palco improvisado para falar diretamente a uma plateia de meninas e mulheres de olhos brilhantes, cheias de sonhos, contidos pela realidade dura. Eu vim exatamente de onde vocês vêm, das ruas poeirentas e cheias de vida dos morros dos sonhos grandes, que parecem inalcançáveis sob o peso dos julgamentos alheios das noites em que o futuro parece escuro como uma favela sem luz. Mas ouçam, o valor de uma pessoa não reside na aparência exterior, no sobrenome herdado ou na origem humilde. Ele está na perseverança inabalável, na inteligência cultivada com esforço e na autoestima que nos faz erguer mesmo quando o mundo tenta nos derrubar. Vocês podem superar qualquer preconceito, qualquer barreira social ou econômica com ações firmes, planejamento meticuloso e uma crença inabalável em si mesmas. Não permitam que ninguém as defina por rótulos superficiais. Construam sua própria verdade e ela será poderosa o suficiente para mudar não só suas vidas, mas o mundo ao redor. Essa fundação é para vocês um farol de esperança, um lembrete de que o empoderamento começa dentro de cada uma. A fundação rapidamente ganhou tração com parcerias de empresas globais como Google e Microsoft, oferecendo cursos online gratuitos sobre tecnologia e inovação. E Clara, visitando as comunidades pessoalmente a cada semana, compartilhando histórias detalhadas de sua ascensão, como transformara uma ideia modesta de consultoria financeira em uma empresa bilionária, navegando por reuniões hostis, onde era subestimada por ser mulher e de origem pobre, enfatizando lições práticas como: a resiliência nasce da adversidade diária, usem cada não como combustível para um sim maior.
E o verdadeiro poder é interno, cultivado por educação contínua e redes de apoio, não por heranças vazias ou conexões falsas. Meses depois, em um grande evento de negócios no Expo Center Norte em São Paulo, um espaço vasto cheio de estandes inovadores e palestras motivacionais. O ar estava elétrico com o burburinho de executivos globais, investidores asiáticos e europeus, misturando-se a empreendedores locais. E Clara entrava com passos confiantes, ainda optando por um vestido simples e sem maquiagem chamativa. Mas agora, os sussurros que a seguiam eram de admiração reverente. Ela é a visionária que derrubou os Almeida com estratégia pura. Uma inspiração para o Brasil moderno, provando que o mérito vence o privilégio. Repórteres se aproximavam com microfones estendidos e câmeras piscando hesitantes, como se diante de uma lenda viva. Clara, um comentário sobre o passado turbulento sobre aquela noite que mudou o curso da história corporativa brasileira. Ela os olhava com olhos calmos e serenos, respondendo com sabedoria medida. O passado serve como lição valiosa, não como âncora que nos prende. Foquemos no futuro. Na Fundação Solar Mulheres, que empodera milhares de jovens a quebrar ciclos de pobreza através da educação e do empreendedorismo no crescimento sustentável que beneficia comunidades inteiras, criando empregos dignos e preservando nosso patrimônio ambiental. Felipe estava a poucos passos de distância, assistindo com um orgulho quieto e genuíno, sua mão encontrando a dela quando as câmeras capturavam o momento, simbolizando uma união baseada em respeito mútuo e valores compartilhados, não em aparências efêmeras ou jogos de poder. O evento culminava com um painel de debate onde Clara se sentava ao lado de líderes mundiais discutindo temas como equidade de gênero no mundo corporativo e o papel da ética nos negócios, enfatizando com eloquência: "Minha jornada me ensinou que julgamentos superficiais baseados em classe social, gênero ou aparência cegam as pessoas para o potencial real que reside em cada indivíduo. Mas com determinação incansável, qualquer um pode virar a mesa, não motivado por vingança mesquinha, mas por uma busca por justiça e igualdade. Essa é a lição profunda que retiro de tudo. Valorizem a si mesmos. Acima de tudo, persistam diante das adversidades, eduquem-se continuamente para expandir horizontes e transformem o mundo com ações firmes e um coração guiado por empatia. Educar as próximas gerações a não repetir os erros de elitismo, preconceito e ganância é o verdadeiro legado que deixamos, garantindo um Brasil mais justo, onde o sucesso é acessível a todos, independentemente de origens. A plateia aplaudia de pé, não por mera cortesia ou show midiático, mas por uma inspiração genuína que ecoava nas almas de jovens empresárias que se aproximavam depois do painel para autógrafos, conselhos personalizados e fotos com Clara, respondendo a cada uma com paciência infinita, reforçando mensagens educativas como: comece pequeno, leiam livros sobre finanças básicas como Pai Rico, Pai Pobre, construam redes de apoio em comunidades online, mas acima de tudo cultivem a autoestima diária. Ela é a fundação inabalável de qualquer império pessoal. Enquanto isso, os remanescentes dos Almeida viviam nas sombras do esquecimento. Dona Isabel, enfrentando processos judiciais por fraudes fiscais em um tribunal lotado, Rafael, trabalhando em empregos anônimos no litoral e refletindo sobre redenção possível, e os outros dispersos pelo país, servindo como aviso vivo e didático de que a arrogância e a traição levam inevitavelmente à queda, um conto cautelar para as elites brasileiras. Clara, livre, forte e inabalável, continuava avançando com passos firmes,
visitando sua fundação semanalmente para ver meninas de olhos brilhantes aprendendo sobre planos de negócios, pitches de investimento e liderança feminina, inspiradas por sua história épica. Uma narrativa de superação que não só entretinha, mas educava profundamente sobre empatia, resiliência emocional e o perigo inerente de julgar pelo exterior superficial. Felipe ao seu lado em uma caminhada noturna pelo Parque Ibirapuera, o pulmão verde de São Paulo, onde casais e famílias passeavam sob as estrelas, comentava com admiração: você não só venceu os desafios, Clara, você os transformou em lições eternas para o mundo. Ela sorria, apertando sua mão com carinho. E a lição é simples, mas poderosa: não deixe ninguém definir você por rótulos ou preconceitos. Sua verdade interior forjada na fornalha da perseverança é suficiente para mudar tudo. Vidas, sociedades, futuros. Assim, a história se fechava não com um estrondo vingativo, mas com uma vitória quieta, reflexiva e altamente educativa, ecoando por gerações como um samba suave que conta contos de redenção, provando que do humilde pode vir o grandioso e que a perseverança aliada à inteligência estratégica, à autoestima inabalável e a um compromisso com a educação contínua supera qualquer barreira social, econômica ou cultural. Para todos que já foram subestimados, ignorados ou silenciados por sistemas opressores, essa era a mensagem final e transformadora: persistam com coragem, eduquem-se incansavelmente e transformem o mundo ao seu redor com ações firmes, coração puro e uma visão de igualdade que beneficia a todos. De onde você está assistindo essa jornada inspiradora? Deixe um comentário abaixo, compartilhe suas próprias histórias de superação e siga para mais narrativas de empoderamento, lições de vida e caminhos de cura emocional.